Olá, muito bem-vindo ao programa Esporte, Vida e Fé. Mais um programa que estará recheado de coisas boas, de experiências maravilhosas. E para você que perdeu, de repente, algum programa, vai lá na IPP Play e aí você pode assistir todos os programas dessa nova temporada, da temporada passada. E é isso aí. O que vem agora de quadro, Bruno? Vamos lá, pessoal. Vamos para o quadro Vida Saudável com Will Nara. Ela falará sobre os 4 motivos para fazer natação. É com você, Will Nara. Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao quadro Vida Saudável. E o tema de hoje é 4 motivos para você fazer natação. Motivo número 1. A natação, ela fortalece os músculos da parede torácica. Ou seja, vou te dar um exemplo. Se você teve Covid, você sabe muito bem como essa doença prejudicou muito o seu pulmão. Então, ela ajuda muito a fortalecer os músculos da parede torácica para que assim você comece a respirar melhor. E motivo número 2, com o fortalecimento da musculatura, ele ajuda com que o sangue fique bem mais oxigenado. Motivo número 3, se você tem alguma doença respiratória, como bronquite, sinusite, rinite, ele ajuda bastante a diminuir esses sintomas e quem sabe até mesmo a cura dele. E motivo número 4, ajuda na tensão muscular. Se você está muito tenso por conta da doença, do Covid, da sinusite, ou até mesmo as tensões em casa, trabalho, a natação é uma ótima aliada para te ajudar a aliviar esses sintomas. Espero que você tenha gostado. Vai hoje mesmo, entra no Google e procura um clube, uma academia que tenha natação próximo da sua casa. Tchau! Muito jóia. Estamos de volta aqui. Como a Adriana falou, estamos em mais um programa muito recheado e com um convidado aqui muito especial que eu farei a apresentação para vocês. Marcos Grava Vasconcelos, ex-atleta de handebol, graduado em Educação Física, pós-graduado em Treinamento Esportivo e em Fisiologia do Exercício, mestre em Teologia, missionário da Junta de Missões Mundiais de 98 a 2017, presidente da Missão Atletas de Cristo de 2013 a 2020, fundador e presidente da ONG Conexão Voluntários em Campo, pastor sênior da PIB de Santo André, casado com Luciana, pai de Natan e Miguel. Grava, muito obrigado pela sua presença aqui, é um prazer recebê-lo e estamos muito felizes de poder compartilhar e ouvi-lo. Obrigado, Bruno, obrigado, Adriana, obrigado a todos que acompanham o programa Esporte, Vida e Fé. O prazer é todo meu estar com vocês. Então, Grava, vamos lá para a primeira pergunta, hein? Já nesse currículo aqui, esportivo, missionário, já queria que você contasse um pouco para a gente da sua trajetória no esporte. Como que foi isso, esse incentivo, desde quando você começou e o que você praticou? Bom, Bruno, como vocês aí no estúdio e todos que acompanham este programa, eu também fui e ainda sou um apaixonado pelo esporte e muito cedo, ainda adolescente, comecei a praticar esportes na escola, na região onde eu morava, num bairro de Santo André, e assim eu fui me envolvendo até que apareceu a oportunidade de me filiar a um clube de São Bernardo, o único clube que na época possuía handebol na região do ABC. E ali, então, eu comecei a praticar e fui me desenvolvendo, amadureci bastante na modalidade em pouco tempo, comecei um pouco tarde para os padrões de hoje, eu tinha mais ou menos 16 anos quando eu comecei a treinar, e eu, então, me desenvolvi, depois fui jogar em algumas outras equipes da região do ABC, também no Corinthians em São Paulo, e tive a oportunidade, então, de desenvolver essa modalidade, que nós sabemos muito praticada em nível escolar no nosso país, mas infelizmente no alto nível não é tão conhecido, tão divulgado como a gente gostaria, não é? O Brasil tem hoje um handebol de alto nível internacional, estivemos nas Olimpíadas agora do Japão com as duas equipes, masculina e feminina, não fizeram uma ótima campanha como gostaríamos, mas
deixaram lá a sua marca. Nós somos os primeiros no continente americano, então é bom ver o handebol se desenvolvendo, e eu tive o privilégio de jogar e competir nessa modalidade. A partir disso, eu me envolvi diretamente com a área de treinamento esportivo, não é? Fui estudar, me aperfeiçoei, trabalhei com atletas, inclusive atletas em nível de seleção brasileira, enviei muitos atletas que treinaram comigo para jogos olímpicos, campeonatos mundiais, e foi a partir desse envolvimento com o esporte que me apresentaram um ministério, e eu tive, então, esse privilégio de fazer um link entre a minha vida profissional e o ministério missionário, e aí a coisa caminhou bem rápido. Tá certo. E, inclusive, torci muito para o handball aí nas Olimpíadas. Até um comentarista, pastor, tava falando por que é um esporte tão praticado nas escolas, né? Tanto até na faculdade, eu cursei educação física e é matéria obrigatória, né? E no alto rendimento nem tanto, né? Mas eu creio que é uma evolução, né? E gostei muito de assistir o handball nas Olimpíadas. Você citou aí sobre Atletas de Cristo, né? O Ministério de Atletas de Cristo. Eu também, como sou ex-atleta, né? Como atleta, li todos os livros de Atletas de Cristo, ia nos congressos, inclusive conheci você em um dos congressos, e foi muito marcante para mim como esportista, né? E eu queria saber como foi para você ser presidente, né, dos Atletas de Cristo, e conta um pouquinho de alguns projetos que vocês faziam. Falo sim, mas deixe-me comentar a sua primeira parte. É muito importante o que você falou, porque essa realmente é uma incoerência muito grande no esporte brasileiro. Como uma modalidade tão praticada, a segunda mais praticada nas escolas, não tem esse mesmo interesse das pessoas quando chega nas equipes profissionais e de alto nível, né? Eu tenho uma teoria sobre isso, Sim. Adriana e Bruno, que nós vivemos num país que o futebol é a modalidade número 1, número 2, número 3, depois vem as demais modalidades, né? Há de se ver que durante 2 semanas de Jogos Olímpicos, inclusive tendo futebol masculino e feminino lá, os campeonatos regionais aqui no Brasil não pararam, né? Então a gente tem que dividir a maior competição esportiva do mundo com o Campeonato Brasileiro, com as Libertadores, com outros campeonatos, que não podem sequer, durante 15 dias, se dedicar exclusivamente à imprensa, patrocinadores, à sociedade, os olhos focados nos Jogos Olímpicos, e valorizar os atletas que estão lá, não apenas os atletas de futebol, mas de outras modalidades que a gente só tem a oportunidade. Quando é que a gente vai assistir uma prova de canoagem, como nós vimos agora recentemente, a alegria de ter uma medalha de ouro, né? Sim. Então, nós infelizmente temos essa tendência extrema de apoiar o futebol, e ele é realmente uma modalidade muito vista e praticada no Brasil, e acaba que é difícil uma outra modalidade que tem um conceito semelhante. O handebol, ele também trabalha com a questão do gol, né? O objetivo é fazer o gol, não com os pés, mas com as mãos. Sim. Então é muito difícil você ter 2 modalidades com esse mesmo conceito caindo nas graças do povo. Ainda que na Europa, nós sabemos onde é o centro do handebol no mundo hoje, eles conseguem dividir, né? Os melhores países do mundo, Alemanha, Suécia, França, Espanha, eles também têm o handebol como uma de suas modalidades, juntamente com o futebol, mas no Brasil fica muito difícil. Então, aquilo que é muito praticado, porque handebol a gente joga em qualquer cantinho na escola, ali no pátio de recreio, ali na quadra de futsal, mas quando chega no alto nível, realmente competir com o futebol, uma modalidade que tem esse objetivo do gol, é muito difícil, né? Então, eu acho que precisaria realmente ter um esforço muito grande da mídia, das federações, dos clubes, para tentar popularizar o handebol em nível competitivo, para que a gente pudesse ter esse apoio. Os nossos atletas estão todos na Europa, né? O que fica mais difícil ainda, você não vê esses atletas jogando no Brasil durante uma temporada regular. Quanto a Atletas de Cristo, eu posso dizer, Adriana, que foi apenas um grande presente que Deus me deu, né? Hoje eu pastoreio a primeira Igreja Batista de Santo André, a igreja que abriu a porta
para mim há 30 anos atrás. A primeira igreja evangélica onde eu pisei os pés, ali eu fui discipulado, ali eu fui chamado para a obra missionária, ali eu fui ordenado pastor, e hoje eu tenho o privilégio de pastorear a igreja onde eu entrei pela primeira vez 30 anos atrás. Atletas de Cristo me deu esse mesmo privilégio, esse presente do Senhor, porque foi a organização que me apresentou o Evangelho. Nos anos 80, quando eu treinava, eu ouvi falar sobre Atletas de Cristo, entrei em contato, me correspondia com eles, eles foram muito sábios em me acompanhar naquele momento que eu ainda não era um crente em Jesus Cristo, me apresentaram o Evangelho, e eu então tive o privilégio de me converter através dessa organização, e hoje, agora já não mais desde novembro passado, mas por 7 anos ter sido seu presidente, foi uma honra poder presidir o ministério que me apresentou o Evangelho. Que legal, acho que a gente tem algumas fotos, né, para você comentar de Atleta de Cristo, né? Pode falar um pouquinho das fotos? Nosso movimento, a gente pode ver aí do lado esquerdo, né? Cabeludo, nosso querido Baltazar, um dos fundadores. Acima dele o João Leite, também fundador. A esposa dele, Eliana Leite, não é? Esses 3 atletas, uma do vôlei, 2 do futebol, são nosso movimento, né? Tudo começou em dezembro de 1981, vamos completar 40 anos agora em dezembro, Sim. Lá na querida cidade de Belo Horizonte, esses atletas se reuniram, Eliana sugeriu o nome Atletas de Cristo, nascia ali o movimento que apresentaria o Evangelho para tantas pessoas no Brasil e no mundo, na cabeça, no coração desses queridos. Eles mesmos afirmam que Atletas de Cristo é um ministério que nasceu primeiramente no coração de Deus, eu tenho certeza disso, e foi colocado no coração deles, e hoje nós somos fruto desta visão maravilhosa que Deus deu a esses 3 atletas e também um missionário, né, Adriana? Tudo que vai bem tem que ter a presença de um missionário ali, né? E o nosso querido Abraão Soares, então, missionário da Cruzada, da Mocidade para Cristo, ele foi o precursor dessa visão junto com os nossos atletas, e aí nascia esse ministério. Tem outras fotos aí também mostrando esses atletas ainda em atividade, né? Porque o João Leite era jogador da seleção brasileira, goleiro do Atlético Mineiro. Joso entrava em quadra, em campo, com uma camiseta com a inscrição Cristo Salva, né? E essa daí eu posso dizer que atravessou as gerações, né? Porque já com seus 50 anos de idade, continua competindo, era para estar na lista dos ex-atletas, mas na hora de separar as fotos eu tive que colocá-la na lista dos atletas, porque a Cissa Guimarães a Cissa Maia é uma pessoa fantástica, extraordinária, ela que compete no karatê há muitos anos, campeã mundial 3 vezes, brasileira inúmeras vezes, sul-americana. A Cissa é realmente um fenômeno do esporte, essa menina que foi transformada pelo Evangelho, morava nas ruas, foi salva, resgatada e hoje é uma atleta de ponta. E esse nosso querido, né, que está indo para a sua última Paralimpíada, o maior ganhador de medalhas do Brasil nas histórias paralímpicos, o Daniel Dias realmente é um fenômeno, vai para a sua última Paralimpíada, com certeza vai trazer muitas medalhas também para o Brasil, ele que já foi premiado 3 vezes com o Oscar do esporte, o Prêmio Laureus, o prêmio de maior e melhor atleta paralímpico do mundo, de todas as modalidades, nosso irmão querido Daniel Dias. Sendo luz, né? E vamos torcer por ele agora, né? Pelo Dani Dias aumentar o seu quadro de medalha. É isso aí. E Grava, dentro dessa sua experiência na organização, né, e tudo que você viveu e viu no meio esportivo, o que você trouxe para a gente da sua trajetória lá como atleta de handball e se envolvendo mais em outras modalidades também, conta para a gente um pouco dessa ferramenta para pregarmos o Evangelho. Como que você vê isso? Olha, Bruno, você sabe que uma das grandes alegrias em Atletas de Cristo foi ter sido o presidente da organização, como eu disse, que me apresentou o Evangelho. A segunda grande alegria foi ter sido o primeiro presidente, eu falo isso brincando, não tendo sido ex-atleta profissional de futebol,
né? E também não ter sido famoso, né? O primeiro presidente foi João Leite, depois dele veio o Baltazar, em seguida veio o Jorginho e depois o Paulo Sérgio, esses últimos 2 tetracampeões mundiais em 94. Esses foram os meus antecedentes, até que em 2013 eu assumi a missão Atletas de Cristo. Então eu sou o primeiro presidente a não ser ex-jogador profissional de futebol, não é? E sendo um missionário. Então, quando eu assumi Atletas de Cristo, aquilo que já estava sendo desenvolvido, porque eu fui vice-presidente de 2010 a 2013, e trouxe essa visão missionária para dentro da missão Atletas de Cristo, porque como uma missão, ela precisa ter essa visão de alcançar o mundo inteiro com a linguagem universal do esporte, como é a sua própria declaração de propósito. A missão da missão Atletas de Cristo é alcançar o mundo, né, com a linguagem universal do esporte, e eu penso que ela não poderia ser feita apenas através de jogadores e espectadores do futebol. Precisaria abrir para outras modalidades esportivas. Então eu tive esse privilégio, ao presidir Atletas de Cristo, de levar outras modalidades para o envolvimento. Então, hoje a gente vê com muita alegria, né? Nadadores, karatecas, surfistas, né? Skatistas, né? Gente de diversas modalidades, no atletismo, no vôlei, no basquete, também no próprio handebol. Então, é uma alegria saber que hoje Atletas de Cristo possui representantes em todas as modalidades esportivas e também nos diferentes níveis, né? Essa minha participação como presidente, eu creio que foi importante para ampliar essa visão de que Atletas de Cristo não é uma organização feita para jogadores e treinadores de futebol, mas para esportistas de todas as modalidades. Legal. E dentro disso que você falou, Pastor Grava, a gente sabe que um atleta famoso, ele é referência para uma criança, para muita gente, né? E ainda mais com as mídias sociais, então o atleta, ele, sei lá, tem mais de milhões de seguidores, então o impacto na vida de uma pessoa muito grande, de uma pessoa famosa, de um atleta famoso, né? Qual o tamanho desse impacto se um atleta declarar o Senhor Jesus como Senhor Salvador, se ele viver uma vida de cristão, de luz, né? O impacto é maior do que uma pessoa comum como nós, né? Qual o grande impacto, assim, na vida das pessoas o que você acha sobre isso? Bom, antes de mais nada, a gente pode dizer que é uma faca de 2 gumes, né? Ele pode ser um bom exemplo também, quando seu testemunho for bonito, dentro de campo, de quadra, das pistas, das piscinas, mas também pode ser um mau testemunho para muita gente, se a sua vida cristã não for condigna com aquilo que o Evangelho ensina. Mas a sua pergunta é importante. Hoje nós vivemos na era das redes sociais, então pessoas com diversos seguidores se tornaram, assim, de alguma forma, mitos, não é? Para uma quantidade enorme de pessoas que acompanham os seus perfis mundo afora, não apenas no Brasil. Então, esses atletas têm hoje uma responsabilidade ainda maior, não é? Se eles já eram ídolos nas suas modalidades para os seus torcedores, agora eles passam a ser, através das redes sociais, para um grupo ainda maior de pessoas e de outros países. Por isso que, mais do que nunca, um atleta de Cristo, Adriana e Bruno, precisam estar conscientes da sua responsabilidade, do seu papel como cristão, em primeiro lugar. Ele precisa entender que antes de ser um atleta vitorioso, de ser competitivo, de ser campeão, ele precisa, acima de tudo, ter um testemunho digno do Evangelho. E isso exige que as igrejas tenham a responsabilidade. Há algumas semanas atrás, nós batizamos um atleta que está seguindo para a Paralimpíada de Tóquio agora, né? Então, a importância de estar discipulando corretamente essas pessoas, acompanhando, pastoreando, para que quando eles estiverem realmente numa condição de evidência, numa competição como os Jogos Olímpicos ou outra, que haja bastante repercussão e expressividade, eles precisam ter responsabilidade com o seu testemunho. Qualquer falha será certamente visto e ouvido por muita gente, assim como também tudo aquilo que eles fizerem de maneira a glorificar o Senhor será um bom testemunho.
nossa vida como cristão, nós que somos anônimos nessas grandes competições, e esses atletas que têm milhões de seguidores estão sendo vistos por muitas pessoas no planeta durante um evento esportivo, diante do Senhor, nós temos a mesma responsabilidade. Não podemos colocar sobre um atleta, por causa da sua exponencialidade diante das mídias, colocar sobre ele um peso de que o testemunho dele precisa ser melhor do que o meu e do seu testemunho. Todos nós temos uma mesma responsabilidade diante do Senhor. Porém, ele precisa ter a consciência de que sua vida está muito mais em evidência do que a nossa. E tudo aquilo que ele faz e fala será visto e ouvido por muito mais pessoas do que nós, pessoas mais anônimas. Então, o atleta precisa ter essa consciência, mas ele não faz isso sozinho, Adriana. Nós temos que lembrar que todos nós precisamos ter pastores, líderes, irmãos em Cristo mais velhos, mais maduros, que possam nos ajudar nessa caminhada, nessa jornada, que você bem sabe, no esporte não é fácil, a pressão é grande, principalmente quando é a necessidade de resultados, patrocínio. Nós não podemos colocar sobre esses atletas uma carga além daquela que eles estão capazes de poder suportar. Mas eu diria para vocês que em redes sociais, a presença de um atleta de alto nível, um atleta de Cristo, é uma grande oportunidade para muitas pessoas no mundo serem impactadas pelo seu testemunho, não é? Pela sua vida, não é? E pela sua fé. E dentro disso, né, que a gente está conversando, eu acredito que a instituição, se é que eu posso dizer isso, o Ministério Atleta de Cristo, ele é importante no sentido que a igreja não consegue entrar numa concentração, né? A igreja não consegue entrar e ir em viagens que só o atleta pode, e esses pequenos grupos são de tamanha importância para fortalecer a fé dos atletas, né? Sim, eu penso que a igreja cumpre um papel fundamental ao receber os nossos atletas de Cristo desde a sua gênese em 81, nunca intentou ser uma igreja, uma organização religiosa, uma agremiação esportiva, um sindicato, nada disso. Atletas de Cristo é uma organização que apoia a igreja evangélica, uma organização para-eclesiástica, cuja visão é dar suporte para estas igrejas, né? Cumprirem também o seu papel diante da sociedade através dos seus atletas. Então, quando um atleta se converte conosco em um dos nossos grupos, ele é orientado a procurar uma igreja bíblica, uma igreja que realmente possa ajudá-lo no seu crescimento espiritual, e essa igreja ele vai servir junto com a sua família e ali poder se desenvolver, se amadurecer. Atletas de Cristo, porém, tem uma condição melhor do que as igrejas de acompanhar esses atletas em períodos de competição por causa do know-how que ela desenvolveu ao longo de 40 anos. Em 40 anos de existência, nós tivemos que aprender a como entrar nas vilas olímpicas, nas vilas pan-americanas, nas concentrações dos clubes, não é? E poder falar a linguagem desses atletas de maneira contextualizada e de maneira a não ser ofensiva para os clubes, né? Quantas vezes pastores tiveram as portas fechadas para entrar e acompanhar seus atletas por causa dessa laicidade que nós temos no nosso país, Estado separado da religião, né? Igreja, Estado, pessoas, organizações distintas. Nós temos que respeitar isso e agir com sabedoria. Então, ministérios como Atletas de Cristo, Atletas em Ação, agora o FCA, que também está chegando forte no Brasil, Fellowship Christian of Athletes, esses ministérios, eles têm uma importância muito grande para poder acompanhar esses atletas, né, numa linguagem mais próxima, mais contextualizada, e assim poder ajudar a igreja a cumprir a sua missão. Então, fica aí o nosso desafio a pastores e líderes que não tratem as organizações esportivas missionárias como Atletas de Cristo, Atletas em Ação, como seus concorrentes, porque na verdade somos parceiros dessas igrejas e queremos apoiar seus atletas na construção
desse seu legado esportivo. Veja o caso desse atleta que eu pude batizar agora no mês de junho. Ele está seguindo para Tóquio, né? Então, se ele pudesse ser acompanhado por um desses capelães, agora virtualmente por conta da pandemia, para nós será muito bom, porque a gente vai saber que ele vai estar sendo bem assessorado, bem orientado por uma pessoa que não terá a aparência de uma igreja, de uma organização religiosa, né, acompanhando o atleta, mas um amigo mais velho, um mentor, uma pessoa que possa ajudá-lo nesse momento de alto estresse que é a competição esportiva. Boa, Grava. E seria mais ou menos aí o cuidado integral com o atleta, né? Que muitas vezes, como você até comentou, essa rotina de treinos, rotina de competições e etc. Muitas vezes a igreja em si não consegue estar lá, e essa pessoa em específico, como você falou, como mentor, que às vezes consegue ir numa competição, consegue estar junto nesses momentos específicos, traz uma colaboração maior para o atleta, né? Bruno, eu gostei dessa expressão aí, acho que você pode registrar, cuidado integral do atleta, bonito, viu? Porque hoje a gente fala tanto em cuidado integral do missionário, uma área de missiologia tão necessária para proteger o missionário no campo, mas essa expressão que você utilizou é muito importante e ela acontece de fato, cuidado integral do atleta, não pensar no atleta apenas como uma máquina de competição, mas como um ser humano, né, que tem emoções, que tem necessidades espirituais, que tem necessidades afetivas, não é? E esse atleta precisa ter esse olhar holístico aí, foi muito boa essa sua expressão. Joia, Grava. E, pessoal, chegando aqui ao final do programa, passou rápido, muitas experiências, muitas coisas, e, Grava, queria encerrar pedindo a você que deixasse aí uma palavra para o nosso ouvinte, aí, para o nosso telespectador, uma mensagem de encorajamento, um desafio, algo mais específico do que nós estamos vivendo. Sinta à vontade. Bom, antes de mais nada, eu queria cumprimentar você e a Adriana pelo programa, parabenizá-los aí por essa iniciativa, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por abrir espaço para um programa que fala sobre esporte e fé, não é? Parabéns a vocês. Queria enviar um abraço em nome da Organização Atletas de Cristo e também da nossa igreja, a Primeira Igreja Batista Santo André, a todos que acompanham o programa, e quero deixar uma palavra de encorajamento a você que agora, durante a pandemia, descobriu que ficar dentro de casa, do apartamento, a gente iria se proteger do vírus, mas iríamos ficar emocionalmente todos doentes, né? E você comprou uma bicicleta, um tênis novo, foi caminhar, foi correr, foi pedalar. Houve um aumento muito grande de prática esportiva nesse período. Ouvi uma pesquisa hoje que diz que 24% da população brasileira perdeu peso durante a pandemia. Quer dizer, houve um interesse maior das pessoas pela atividade física. Então, eu queria deixar uma palavra de encorajamento e desafio para aqueles que nos ouvem, que são cristãos e que gostam de praticar qualquer tipo de modalidade esportiva, né? Você lembre que você, onde estiver praticando o seu esporte, você também é um embaixador do Evangelho. Não é naquele momento da atividade física, você deixa de ser cristão e volta a colocar roupa depois do vestiário. Quando você está num campo, numa quadra, numa pista, numa avenida, você também é embaixador. E o esporte sempre foi, Bruno e Adriana, o melhor ambiente para compartilharmos a fé. Porque alguns conceitos que estão no esporte são conceitos expressamente bíblicos. O conceito da unidade, o conceito do trabalho de equipe, o conceito da interdependência, o conceito de dar sempre o seu melhor, o conceito de colocar os seus talentos à disposição do Senhor. Então, eu queria desafiar você que ama o esporte e que deseja ser uma testemunha do Evangelho, você se envolva com atletas de Cristo, se envolva com atletas em ação, se envolva com a Coalizão Brasileira de Esportes. Hoje, nós vivemos um tempo precioso no Brasil. Eu me lembro que há 30, 40 anos atrás, esses pioneiros pagavam um preço muito alto para dizer que eram atletas de Cristo. Alguns deles eram pressionados por clubes, por diretorias, por confederações para se calarem dentro dos campos do estádio. Hoje nós podemos falar do Evangelho, podemos falar da nossa fé e nem passamos vergonha com isso. Então, você que me ouve, que acompanha esse programa, encoraje a você mesmo
a ser uma testemunha no seu local de atividade esportiva, certamente alguém terá a sua vida transformada porque você decidiu compartilhar a sua fé. Esporte é vida, esporte é uma oportunidade para você compartilhar a sua fé. Muito joia, Grava. Queria agradecer mais uma vez pela presença, pela oportunidade. Gente, chegamos ao final de mais um programa. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados nos próximos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.